Salve Maria para todos. Nós vamos abordar hoje memórias do Dr. Plínio no que diz respeito às falsas direitas e ao integralismo. E a tentativa que o movimento integralista teve de envolver o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Por quê? Porque ele era líder mariano muito conhecido, muito influente em São Paulo. A matéria de hoje é essa: como surgiu o integralismo no Brasil e os convites que o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira recebeu para participar do integralismo. Era um líder mariano, 25 anos, ex-deputado, família importante de São Paulo, muito conhecido já, tinha sido o deputado federal mais votado do Brasil. Então, havia em São Paulo um senhor, vai aparecer daqui a pouco a foto dele, chamado Alfredo Egídio de Souza Aranha. Souza Aranha é família importantíssima em São Paulo. Alfredo Egídio tinha um sobrinho chamado Ângelo Simões de Arruda. Ele protegia o Ângelo Simões porque os pais faleceram, educou e financiou e tal. Bem, o Ângelo Simões passou pela Faculdade de Direito, pela Ação Universitária Católica, foi membro da Ação Universitária Católica, portanto, que foi fundada pelo Dr. Plínio na USP. Não é? Bem, passou pela Congregação Mariana de Santa Cecília, então foi um dos. Então, nós vamos tratar aqui das circunstâncias históricas, políticas, psicológicas que propiciam o nascimento das falsas direitas. Aqui agora é um quadro geral. Antes de entrar no caso particular do integralismo, o Dr. Plínio aborda a questão universal, pelo menos no Ocidente. Então, circunstâncias históricas, políticas e psicológicas que favoreceram. Olha lá, memórias do Dr. Plínio, ele contando para os jovens em São Paulo. Nós estávamos numa época, 1925, em que todos os brasileiros mais ou menos sentiam que o perigo comunista era real. Havia um fundo de quadro do perigo comunista. O período comunista não era próximo, quer dizer, não ia ter uma revolução comunista daqui a um ano, daqui a 6 meses, mas todo mundo sentia era um perigo que estava, assim, digamos, no subconsciente, pelo menos, de todas as pessoas. Continua. Estávamos também no auge do nazismo, do fascismo e do salazarismo. Em 1935, um outro fato muito importante é que a Espanha tinha se levantado contra o regime comunista. É o chamado alçamento, daí que vieram os requetês, daí que veio aquilo que o Sr. Paulo Henrique falou, com aquela revista que eles fundaram depois, Volverei, quer dizer, o resto voltará. Os requetês, era uma reação católica anticomunista. Bem, então, essa reação da Espanha empolgava todo mundo. O Dr. Plínio publicou N artigos no Legionário sobre a reação anticomunista na Espanha. Tá aí, ó, soldado requetê, tá vendo? Padre dando bênção, assim, aí uma tropa requetê. É o quadro geral que o Dr. Plínio está dando. Era um período em que toda essa ideia de que o comunismo é um perigo grave e que só por meio de um regime forte se resiste a esse perigo. Olha, a gente pode ver bem exatamente pelo menos quem já leu outros artigos da época, leu sobre a questão histórica, a eclosão do comunismo na Rússia, o assassinato aqui, a chacina da família imperial, que é essa foto que está aqui dos Romanov. Aquilo produziu, uma reação, um horror ao comunismo, pelo Ocidente afora. Então, o que diz o Dr. Plínio? Havia, esparso na população uma ideia geral. O que é? O comunismo só pode ser combatido por um regime forte. Esse regime o que? É católico? Esse regime é monarquista? Não. No momento não vamos pensar nisso. Vamos pensar num regime forte que enfrente o comunismo. Está vendo? Isso aqui são manobras psicológicas que a revolução faz para preparar o terreno das falsas direitas. A outra ideia que o Dr. Plínio afirma é que, então, havia a ideia seguinte: a democracia liberal,
Que existia onde? Existia na França, existia na Inglaterra, até monarquia, mas, enfim, adotava nos Estados Unidos. Essa democracia liberal fracassou. É preciso um regime forte. Qual é o regime forte que havia? Fascismo, nazismo. E o integralismo vai entrar na esteira disso, dessa necessidade aí. Olha aí, não vamos exigir que esse ditador seja católico, que seja monarquista, basta que surja um regime forte e combata os comunistas. Depois a gente vê depois o que vai acontecer. Tá bem o quadro? Bem, de outro lado, disso do Dr. Plínio. Comprovado por inúmeros artigos e livros, o movimento mariano havia crescido extraordinariamente no estado de São Paulo. Faziam-se concentrações que eram movimentos de massa nunca vistos. Dom Clemente Isnar, bispo de Nova Friburgo, progressista debandado, ele comenta isso no livro lá. Então, comunismo na Rússia, renascimento mariano no Brasil fortíssimo. Não é só Dom Isnar que falou, não. É um dos que falou. Agora, veja só a preparação do terreno e a disputa que é feita. Como havia o perigo, diz o Dr. Plínio, todo mundo que tinha uma mentalidade capaz de ser nossa, ou seja, de ser contra-revolucionário, começava a desejar o quê? Uma ditadura. Um regime forte. Porque as democracias liberais fracassaram. Continua o Dr. Plínio. Era natural que o movimento mariano, o movimento católico, fornecesse os cruzados para abater o comunismo. Que o movimento mariano fosse a solução para o perigo comunista. Disse, esse era o curso natural das coisas e era a posição do Dr. Plínio no movimento católico. Ah, existe lá o perigo comunista? Existe o orçamento anticomunista na Espanha? Nós, marianos, vamos ter isso no Brasil. Só que o plano da revolução era outro. Lançar um fascismo brasileiro, laico, interconfessional, que historicamente, foi o integralismo. Bem, aqui o Dr. Plínio conta dois fatos negativos para o movimento católico, muito negativos mesmo. Acontece que a Constituinte foi promulgada, a Constituição foi promulgada em 1934, na festa da Nossa Senhora do Carmo. Um ano depois, ia-se fazer uma comemoração monumental em São Paulo. Monumental, precedida de não sei quantos dias de conferências. Calculava-se duas marchas. Uma marcha sairia do São Bento em direção à Sé e a outra marcha sairia, se não me engano, do seu Coração de Jesus. Daquela igreja do Coração de Jesus. Se não me engano, duas marchas. Bem, numa das conferências preparatórias, na igreja de São Bento, lotada de jovens marianos, o arcebispo de São Paulo, nessa época, ele vai morrer 3 anos depois, já estava doente, estava assistindo a concentração lá do coro, lá de cima, e entrou o secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo para conversar com o Dom Duarte. E diz para o Dom Duarte, há o rumor de que os comunistas vão metralhar os marianos na Praça da Sé. E o governo do Estado não tem condições de garantir a integridade física dos marianos. Lembra que o Dr. Plínio está falando fator negativo. O que aconteceu? O bispo auxiliar de São Paulo, que era Dom José Gaspar de Afonseca e Silva, reuniu os marianos ali e disse, nós não faremos mais as marchas. Não, nós não faremos mais a concentração na Praça da Sé, por causa de tal isso. Peço o sacrifício dos marianos e tudo mais.
Depois vem pedir o segundo sacrifício dos marianos. Não façam os desfiles também. Façam as concentrações internas, nos pátios das igrejas. Por quê? Por causa disso. Ai. Olha o que o Dr. Plínio está dizendo. O Dr. Plínio é testemunha, ele presenciou isso aí. Ele disse, a atitude da hierarquia era uma posição efeminada diante do perigo comunista. É claro que os integralistas aproveitaram isso. É claro que, de um modo geral, desfavoreceu o movimento católico. Continua. Bem, então está aí o que eu acabei de contar. Então, no dia seguinte, então, dessa concentração do São Bento, onde o secretário de segurança pediu para não comparecer, no dia seguinte, uma imensidade de congregados marianos, uma das cenas mais bonitas que eu tenha visto em minha vida, Dr. Plínio contando, porque era uma quantidade que correspondia ainda à ideia de qualidade. Veja as duas coisas, havia muita gente, mas havia muita qualidade nos marianos. Dom José comunica outro desejo de Dom Duarte. Os congregados não fizessem mais o desfile que eu acabei de dizer. Então, água fria, água gelada. Eu conheço um comentário do Dr. Plínio no Legionário. Claro que o Dr. Plínio tinha que, como todos os marianos, obedecer à voz da autoridade. Não é impossível. Mas ele afirma, só Deus sabe o que custou esse esforço, esse sacrifício. Sou capaz até de achar, ele publicou isso no Legionário depois. Só Deus sabe o que nos custou aquele sacrifício. Ele estava vendo, aquilo ali ia ser usado como foi pelos integralistas para dizer, quem quer ser anticomunista, venha para o integralismo. Continua aí. Outro fato. Dr. Plínio disse, eu fui procurado por um congregado mariano que trabalhava na prisão do Estado. Esse congregado disse, olha, os comunistas estão levando um vidão, que havia líderes comunistas de sociedade que estavam presos. Então foi no fim do ano, de 35. Presos. Tratados da melhor maneira possível dentro da prisão. Todo. Um lá, o Caio Prado. Caio Prado, todo mundo ouviu falar. Quem que é Caio Prado? Alto personagem aí da sociedade de São Paulo e tudo mais. Caio Prado disse, olha, eu estou precisando, não estou enxergando bem. Estou precisando de um oculista, que veio um oculista. Foi lá o oculista com os aparelhos todos para ajustar os óculos do Caio Prado. Ali eles continuaram tramando, porque eles tinham liberdade de reunião, liberdade de tudo, tramando o que eles queriam, os comunistas. Então, esse congregado mariano foi do Plínio, está acontecendo isso. Então, o Dr. Plínio disse para ele, você faça um relatório que eu vou apresentar ao arcebispo, essa denúncia. O Dr. Plínio foi conversar com o Dom Duarte. E Dom Duarte, estou repetindo, Dom Duarte estava ali com 3 anos antes da morte dele. Dom Duarte achou que os católicos em São Paulo já não tinham mais força, sabe, para enfrentar uma situação adversa. E, então, olha, Plínio, vocês depois lutem aí e tudo mais, quer dizer, lutem na tribuna, lutem não sei o quê, aquilo. Olha, o Dr. Plínio, inclusive, já tinha sido cancelado, lacrado, do ponto de vista da situação de eleitoral dele. Bem, outro fato foi o Ângelo Simões de Arruda. O Ângelo disse para o Dr. Plínio, Plínio, você não sabe. Os comunistas estão se organizando de uma maneira, para dar uma perseguição em São Paulo e você vai ser um dos primeiros a cair, ser derrubado.
Aí o doutor Plínio falou, Ângelo, me dá documentação. Eu vou procurar Dom Duarte. Eu vou ao Rio de Janeiro. Eu vou procurar todos os bispos do interior de São Paulo. E o episcopado vai fazer uma pastoral contra o comunismo e liquida o comunismo. Sabe qual foi a resposta do Ângelo Simões de Arruda, amigo do doutor Plínio, de almoçar na casa do doutor Plínio, e o doutor Plínio ia almoçar na casa dele. Plínio, você está querendo o quê? Acabar com o comunismo? Se você acabar com o comunismo, acaba o integralismo. Isso não pode ser. Isso não pode ser. Esse amigo era hein? Era integralista? Já tinha bandeado para o integralismo. Eu concluo com isso aqui, então, veja bem. Olha o que o doutor Plínio está dizendo. A falsa dialética integralismo, comunismo enlouqueceu os meios católicos e estabeleceu-se uma coisa. Quem não é integralista é comunista. Veja bem, são slogans que vão tomando a opinião pública. Bem, aí, diz o doutor Plínio, o integralismo nos fez um mal terrível, porque ele ceifou cortou. Muitos dos nossos elementos da congregação mariana, portanto, e nos tirou pessoas que podiam ser dos melhores, quer dizer, gente da sociedade, melhores. Aí, doutor Plínio vai dizer, doutor Paulo, lembra ainda dos netos, veja que o doutor Plínio está citando, são nomes, os netos de Dona Olívia Penteado, família importantíssima de São Paulo. Francisco Silva Prado falou na congregação mariana diante do Fernando, quer dizer, a congregação mariana de Santa Cecília, que frequentava lá, talvez outra pessoa importante, Silva Prado. E falando contra os marianos estão fracos, marianos não têm força. O doutor Fernando Furquim de Almeida foi o vice-presidente da TFP, né? Um dos primeiros que seguiu o doutor Plínio. E vocês, até agora, só fizeram bobagens contra o comunismo. Quer dizer, então, eu acho que fica aqui esta introdução para nós vermos como a Revolução criou um ambiente no qual os católicos fossem perdendo prestígio e o integralismo fosse alçado. Aí está a fotografia do Alfredo Egídio Souza Aranha, que foi quem... ele é ligado aos meios banqueiros da época e tem outros ramos aí, banqueiros. Foi ele que... porque o doutor Plínio frequentava a casa dele e promoveu umas 2 entrevistas do doutor Plínio com o Plínio Salgado. Bom, isso aí então nós deixamos para uma outra ocasião. Nossa Senhora nos ajude, salve Maria.